é impossível iniciar uma discussão sobre travestilidade, identidade trans, sem abordar as estatísticas alarmantes que solapam a nossa identidade no Brasil. É sempre bom lembrar que a expectativa de vida de uma mulher travesti no Brasil é de 35 anos. 35 anos. 90% das mulheres travestis se encontram na prostituição por não encontrarem mercado de trabalho. É uma prostituição compulsória. E a arte é um mercado de trabalho também. Além disso, 25% das mulheres travestis estão com HIV. E completando, nós somos o país que mais assassina travestis do planeta. E 85% dos assassinatos de travestis ocorrem com uma violência hiperbolizada. Quando eu falo violência hiperbolizada, são esquartejamentos, paus enfiados no ânus, entre outras atrocidades. A pergunta é: o que está por trás dessas violências? O que está por trás é um projeto de sociedade, é um projeto higienista, é um projeto de asepsia, porque os corpos travestis e trans são tidos como sujeiras sociais. E essa concepção de sujeira é porque a sociedade, de modo geral, não lê historicamente os corpos trans como corpos humanos. Nós não estamos no conceito de humanidade. Nós precisamos ressignificar o conceito de humanidade, porque esse conceito não nos contempla. Até pouco tempo atrás, os negros não eram considerados humanos. Até pouco tempo atrás, as mulheres não eram consideradas humanas. E hoje, no Brasil, as mulheres transexuais, os homens transexuais, pessoas não binárias, não são consideradas humanas. Porque a nossa luta é por banheiro. Quem de vocês tem que lutar por banheiro? O Supremo Tribunal de Justiça está discutindo qual banheiro tem que usar. A nossa luta é por respeitar a nossa mulheridade. E eu pergunto para vocês, mulheres cisgêneras, vocês têm que lutar diariamente para a sua mulheridade ser lida socialmente? A nossa luta é por respeito ao nome. Quantas pessoas aqui no auditório têm que lutar por respeito ao nome? Se a gente luta por nome, banheiro e identidade, é porque a gente luta por tripé da humanidade que não nos cabe. E por trás disso, qual que é a base ideológica que nos desumaniza? A base ideológica se chama transfobia, que se manifesta na direita, na esquerda, nos movimentos sociais, em estruturas partidárias e também, sobretudo, na arte. Posso dizer, como professor de literatura, que dou aula há 18 anos. Quantos livros vocês leram escritos por pessoas travestis? E aí, quando eu falo em transfobia, essa transfobia nos alija, nos exclui dos espaços de poder. E a arte é também um espaço de poder. E a pergunta é: qual que é a relação de transfobia com a arte? A relação de transfobia com a arte é porque a arte ela é um espaço de poder. E como tal, ela foi usada em alguns momentos históricos, e é usada ainda hoje em alguns momentos históricos, como instrumento de opressão. Vamos citar 3 exemplos do teatro, já que o tempo é pouco. Um exemplo: há séculos atrás, as mulheres não poderiam protagonizar suas histórias no teatro. Homens faziam isso por elas. Elas não podiam nem frequentar esse espaço, que é exclusivo de homens porque é um espaço de poder. Olha a arte sendo usada para a manutenção do machismo. Até pouco tempo atrás, aí são décadas, nós presenciamos isso. Os negros não poderiam protagonizar sua arte no teatro, estou falando do teatro, porque brancos se pintavam de preto e, por meio de uma categoria que nós chamamos de blackface, encenavam as imagens dos negros. A estreia de Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, em que o personagem Ismael, que é o negro, foi protagonizado por um branco pintado de preto. Nelson Rodrigues. Olha a arte usada como instrumento do racismo. E o que ocorre no Brasil hoje, na América Latina,
é a arte ser usada como instrumento de transfobia. Quando eu falo usado de transfobia, é porque as mulheres travestis, os homens trans, assim como os negros do passado, as mulheres do passado, não conseguem protagonizar a sua arte. São sempre objetos, abjetos, nunca sujeitos. São sempre temas e não protagonismo. Isso se chama transfake. Isso se chama transfake. Transfake é a ideia de que uma pessoa não trans incorpora, encena, encarna, corporifica as nossas histórias de luta. Antes de vocês me acusarem de uma pessoa censuradora, vou desenvolver um pouco mais sobre o transfake. O transfake, independente se esteja vindo para a peça de Gisberto especificamente, houve transfake. Na encenação da travesti Isabela e no final, e entre outros momentos cuja ambiguidade nos dá a possibilidade de leitura. E aí mesmo Lobianco negando, nós sabemos que toda arte é parricida e edipiana. Mata o próprio pai e é dona de si própria. Então a arte não é dele, é nossa e eu como leitor interpreto como transfóbica. Como blackface. E aí nesse ponto, independente da intenção seja boa ou ruim do Lobianco, e eu acredito que seja boa a intenção dele, de unir a categoria, de trabalhar um tema importante, mas independente do transfake ser de boa intenção ou má intenção, ele silencia os corpos travestis no espaço de poder. Quando vocês forem embora, os travestis estão na Pedro II e na Afonso Pena. Elas poderiam estar aqui conosco, imagine a troca, a riqueza, a cultura travesti emergindo com a gente. E aí, ampliando para indo já para os finalmente, já que o tempo é curto, há dois debates, dois conceitos importantes sobre arte. Um é arte pela arte, o outro arte engajada. Esses dois conceitos lutam historicamente e não se excluem, porque eles são espaços válidos. O conceito de arte pela arte é a ideia de que a arte tem autonomia e não tem obrigação de colar a realidade. Os quadros de Manet são um exemplo disso. O impressionismo é um exemplo disso. O teatro expressionista pode também ser visto como um exemplo disso. Arte pela arte. Agora, a arte engajada é aquela que pensa que a arte tem que ter um compromisso social, como o rap, por exemplo. Como dizia o nosso querido Sabotage, rap é compromisso, não é viagem. Se pá, fica esquisito. Fica esquisito mesmo, porque é compromisso. Falar de periferia é compromisso. Falar de corpos trans é compromisso. E aí nisso tira a peça do Lobianco da categoria de arte pela arte e joga diretamente para a arte engajada. E se é arte engajada, nós vamos fazer um debate político também. E aí nesse debate político vem a palavra-chave do movimento trans. Representatividade. Vou acabar em um minuto. Representatividade. Quantas pessoas travestis transexuais estão nessa peça, estão no elenco, estão trabalhando nesse espaço? Nenhuma. Tem boa intenção Lobianco, sem dúvida, mas peca nisso, peca no transfake. Esses dois momentos em que tem as travestis, colocasse-as. Imagine uma travesti fazendo papel aqui da Gisberta no final, que maravilha que ia ser. Enriquecedor que ia ser. E tiraria uma menina da prostituição compulsória. Nada contra a prostituição, mas na compulsória nós temos um posicionamento contrário. E só para concluir agora de fato, o problema da transfobia não é um problema só das travestis. É um problema da sociedade. E cada um aqui é responsável. Quantas pessoas travestis você já contrataram para trabalhar na sua casa, na sua empresa, na sua escola? Por isso, agora finalizando de vez mesmo, desculpe ter, porque a pauta é uma pauta importante para a gente. É muito tempo de silenciamento. E o tempo é curto. As pessoas falam assim, mas a arte, o artista tem liberdade de fazer o que ele bem entender. Porque o teatro é o espaço do fake, do falso, da mentira. Só que aí eu questiono, porque é um debate político aqui. O artista tem liberdade, mas essa liberdade não é democrática. Tanto é que não é democrática, que nós, pessoas travestis e transexuais, não podemos ter a liberdade
de estar aqui no CCBB, encenando e contando e narrando, protagonizando nossas histórias. Essa liberdade nós não temos. Adoraríamos ter. E para tê-la, nós temos que incluir pessoas travestis e transexuais no espaço da arte. Nós não somos censuradoras. As manifestações que ocorreram aqui na porta do CCBB não foram no propósito de censura, nunca foi. Elas não têm um caráter de censura, mas têm uma dicção provocativa. E essa dicção provocativa é de levar essa reflexão, que essa peça poderia ter sido muito mais feliz. Não estamos questionando a qualidade do Lobianco, a direção, a iluminação e aspectos técnicos. Não é isso o debate. O debate é político, que agora acabo de ver se é a última fala. Eu resgato assim, as pessoas questionam, mas então uma pessoa travesti pode interpretar uma pessoa não travesti? Me perguntam isso, e agora acaba dizendo. Eu respondo assim, a arte, eu vou lá em Aristóteles na poética. Aristóteles mostra que a arte tem 3 dimensões. A dimensão estética, política e pedagógica. Quando uma pessoa travesti interpreta uma pessoa não travesti, tem um aspecto estético, tem um aspecto político de empregabilidade, representatividade, e tem um aspecto pedagógico, porque ensina à sociedade que a mulher travesti é uma mulher. E por isso o espaço da mulheridade, o espaço feminino tem que ser ocupado pelas mulheres, independente de serem trans ou não. Agora, como peças em que homens encenam o papel de mulheres, tem um aspecto estético? Tem. Tem um aspecto político? Reduz o aspecto político. E não tem um aspecto pedagógico, é antipedagógico, porque mostra para a sociedade a concepção de que nós, pessoas travestis e transexuais, somos homens vestidos de saia. Muito obrigado.